Olá para vocês. Hoje a gente apresenta um vídeo sobre Robert Kubica, um dos pilotos que para mim está entre os maiores da história do automobilismo. Que coisa impressionante como esse polonês anda ainda hoje, mesmo com um problema na mão depois daquele acidente que a gente vai falar mais para frente. Aqui logo em seguida você vai ver 3 vídeos emendados, um do Kubica andando de Renault na Fórmula 1, circuito de Suzuka, que eu já peço para você observar como ele é preciso e suave no toque com o carro e como ele tem margem no que ele está fazendo. Ele não sobe exageradamente na zebra, ele faz a curva no limite da onde é possível fazer sem prejudicar a trajetória do carro e sem perder tempo. É fantástico. Depois tem um vídeo sobre a DTM, a câmera pegando de frente para ele, para o rosto dele, e eu chamo a atenção para as mãos, porque ele depois do acidente ele não fecha a mão direita, né? Ele só faz esse movimento, mas ele não consegue fazer isso, ele não tem força. Então o câmbio dele está todo na mão esquerda. Quando ele empurra para frente, ele põe marcha para cima. Quando ele puxa, é marcha para baixo. E ainda tem uma outra alavanquinha aqui, uma outra borboleta, que é da embreagem. E chama atenção, além do movimento das mãos, é a tranquilidade, né? O olhar dele parece que está no quintal de casa, andando com o velocípede, né? É impressionante, realmente. E o último vídeo é de rally. É um dos vídeos mais espetaculares que eu já vi na vida. Presta atenção novamente, a precisão dele, como ele vai no limite de onde é possível, é sempre muito estreito, e tem um trecho que de alta velocidade e aí ele entra numa parte escura, dentro, ladeado por árvores, e dali para frente ele vai pegar um outro trecho de estrada, e aí ele vai em altíssima velocidade, talvez 240, 250, com o Ford Fiesta RSR. É impressionante. O piloto, para mim, um dos maiores de todos os tempos. Muita gente falou mal dele na época que ele andou na Fórmula 1, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá assistir. Today, David Hobbs, Robert Kubica takes us around. Absolutely, down to turn 1. Just listen to this entry. Oh, that first apex, not even so much as a sniff of a lift, and then you go another 2 apexes, and then you go into the S's, and this is where the Red Bulls are so good. Left, right, left. We've seen the G meter, 5 Gs each way for these guys. They go through here, and it finally all ends in the Dunlop curve, this rising left-hander. We saw Kubica have a massive spin here on Friday. Didn't hit anything, lucky for him. A lot of elevation change, as you can see, down to the Degner curve. Boom, first apex, second apex. This is where Hamilton went off. We saw a lot of people go off here, in fact, during the day. Pretty steeply downhill here, a little right-hand sweep here into the hairpin. Tight left-hander, slowest corner on the track probably. Down to first gear, then out of here, going through turn 12. Now look at this again. Don't forget our camera's higher than the driver's sight. You can't see diddly squat around here. Very, very blind corners, full speed, flat out, into the spoon curve. Another double apex left-hander, no camber to help the car here at all, no grip. But it's important to make a good exit because now you've got this big, long, straight, but steep hill as well. So you want to make as much ground as you can up here into the 130R, one of the fastest corners in racing, flat out, not so much as a sniff of a lift there, and into the chicane where we saw so much action with Prost and Senna 21 years ago. Right, left, then a gradually unfolding right here as you go back downhill onto the front straight. Very challenging circuit, 3.6 miles, 143 miles an hour average. A bit bumpy as well.
7 krótki szczytem, 50 hamuj, lewy 4 plus krótki późno C, 60 prawy 4 minus C, 30 lewy 6 media C, 80 hamuj, prawy nawrót C, ślisko, otwiera, lewy 6 krótki, 60, lewy 3 plus długi późno C, otwiera 5 C, do prawy 5 media, 80, prawy 5 minus długi C, 30, lewy 6 media, 80, prawy 6 minus krótki C, 60 skos, prawy 5 w lewy morze, prawy 5 plus media C, hamuj 40, szczyt 10, lewy 3 pas krótki syp, 60, lewy 3 pas krótki budo, prawy 30, lewy 6 plus 20, lewy 5 krótki syp, prawy 6, 80, lewy 6 plus bardzo długi, 80 hamuj nie widać, lewy 1 fast gira, syp, otwiera 6, 40, prawy 6 długi, otwiera 6 plus, 200, lewy 7 szczytem, 150, lewy 7 minus długi, hamuj 140, szykana od prawej. 50, szczyt lewą C, do prawy 7 median, 160, hamuj, prawy 2 fast, może, ślisko. Otwiera 5 media C, 100, prawy 6 minus, zahacz, 260, lewy 6 plus media, 120 za drzewem, lewy 5 plus szczytem, budo, 120, hamuj, lewy tak, dno, na główną, prawy 4 plus długi, ślisko, do mety. Aqui você vê o Kubica cruzando a linha de chegada no Grande Prêmio do Canadá 2008, onde ele venceu pilotando a BMW Sauber. Ele liderou o campeonato daquele ano e ele contou outro dia numa entrevista que ele teve diríamos, um desentendimento, entre aspas, com a BMW, porque ele foi chamado para fazer um teste no meio da temporada com o motor que seria usado em 2009. E quando ele termina esse teste, ele fala para o Mario Thyssen, que era o diretor da BMW, olha, se você colocar esse motor no carro desse ano, e a gente usar, né, na temporada desse ano, nós vamos ser campeões, porque esse motor é espetacular, é destruidor, nós vamos passar por cima de todo mundo. Mas a BMW não quis usar o motor naquele ano, o motor estava projetado para 2009, e é óbvio, por questões orçamentárias, né, como ele já tinha investido muito dinheiro no motor 2008, eles não quiseram antecipar o projeto. E o Kubica fala, poxa vida, se a gente tivesse usado, eu tenho certeza que eu teria sido campeão mundial, porque o motor era um assombro. Ele fez 99 provas na Fórmula 1, uma vitória, uma pole, uma volta mais rápida, 12 pódios, 274 pontos, 74 voltas na liderança. Bom, aqui você vê o Kubica de Renault, né, em 2010, e era para correr 2011, mas infelizmente o acidente o tirou da Fórmula 1. E vale destacar o seguinte, ele também, nessa entrevista em que ele fala da BMW, ele diz, eu tinha um contrato assinado com a Ferrari para 2012. Já imaginou ele andando de Ferrari? Que espetáculo! Infelizmente ele não conseguiu, não é mesmo? E ele não conseguiu por causa disso que você vê aqui. É o que sobrou do Skoda Fabia 2000, que ele bateu em Andorra, 2011, numa prova de rally local, que infelizmente
Ele perde o controle numa curva para a direita, onde tinha um trecho que estava com neve, ao contrário dos outros trechos que estavam secos. Quando chegou ali, foi surpreendido com a falta de aderência. O carro escapa, bate no guardrail, e seria uma batida simples. Acontece que o guardrail cedeu, uma lâmina cede e a outra fica no lugar. O carro entra na lâmina e a lâmina atravessa o carro inteiro, como você vê na foto à esquerda e na foto abaixo à direita, e leva o que está pelo caminho, né? Ou seja, ela passa pela perna do Kubica e no braço direito do polonês. Inacreditavelmente, ele conseguiu sobreviver. Ele participou de 16 provas no Mundial de Rally e venceu 5 estágios dessas provas. No Europeu de Rally, ele participou de 13 provas, venceu uma no geral e 8 vitórias em estágios. E ele ainda ganhou um Rally na Áustria, na classe Divisão 11. Veja, você já assistiu o vídeo dele andando de Rally, né? É um negócio do outro mundo. Aqui você vê 2014, quando ele ganha o Monza Rally Show, ao lado da Alessandra Benedetti. E olha quem está ali, ó, Valentino Rossi, ele mesmo, que foi o vice-campeão nesse show. Ele, Valentino, que já tinha vencido esse show várias vezes, né? Mas esse ano o Kubica levou a vitória para casa. Williams. Bom, todo mundo sabe que o Kubica andou na Williams. Ele andou ao lado do George Russell, né, que é inacreditavelmente rápido. Para mim, é o piloto mais rápido da Fórmula 1 atualmente. E, de forma preconceituosa, muita gente dizia que o Kubica não poderia estar na Fórmula 1, que ele não tinha condições de andar na Fórmula 1 com o braço daquele jeito e tal. Só que na pista ele desmentiu isso, por várias razões. Primeiro, a diferença de pontos dele para o Russell, vamos lembrar, né? Naquele ano, em 2019, ele é o cara que marca pontos, não é o George Russell. Veja, todo mundo fala, mas o cara que salvou a Williams foi ele. Ele marcou o pontinho, o único ponto da equipe naquele ano foi ele, no Grande Prêmio da Alemanha, com uma chuva forte, depois fraca, um monte de gente rodando, inclusive o George Russell, mas ele manteve o carro na pista, deu uma escapada de pista, a gente viu na televisão na época, mas ele consegue chegar nos pontos, ao contrário do George Russell. Pode ser que alguém lembre e fale, mas o Kimi Raikkonen e o Antonio Giovinazzi estavam à frente dele e foram desclassificados, foram penalizados. Bom, não importa, foram penalizados. O ponto é de quem fica no resultado final, isso que interessa. Para mim, a grande questão que as pessoas adoravam criticar, mas não observavam os números, eu vou dar um deles só para vocês. Em Mônaco, o George Russell classificou em 19º, com 1:13.477. O Kubica, em 20º, 1:13.751. Ou seja, são 29 décimos, né? Quase 3 décimos, né? 29 centésimos, quase 3 décimos. É inacreditável. Ele estava praticamente no mesmo tempo do Russell. Então, não há por que dizer que ele não podia correr. Ele poderia correr, sim. Ele termina essa prova em 18º e o Russell em 15º, à frente do Giovinazzi, que foi o último classificado. Mas o Russell só supera o Stroll, porque o Stroll tomou um pênalti, e o Raikkonen, que, digamos, né, a Sauber Alfa Romeo não dava nada, aliás, não dá nada até hoje, né? Então, para mim, ele justificou sim a ida dele para a Fórmula 1, mas infelizmente o patrocinador dele vamos dizer, sacado da Williams e é levado para Toro Rosso, e aí ele não vai junto, porque a gente já sabe qual é a política do patrocinador lá, né?
E ele vira então piloto de testes da Alfa Romeo. Você vê essa foto aqui, Alfa Romeo Sauber. Fez esse papel durante 3 anos e andava muito bem nas vezes em que ele andou. Fez treinos de sexta-feira e não deixou nada a dever para o Antonio Giovinazzi, que é um piloto rápido, mas muito batedor, diríamos assim, e fez o papel dele, que era o que importava. Repito, para mim, o Kubica foi um dos maiores pilotos da Fórmula 1. Infelizmente, a gente não pôde vê-lo ser campeão mundial, porque se não fosse na Sauber naquele ano, na BMW naquele ano, 2008 ou 2009, como não foi, quem sabe em 12 ou 13 ele não teria sido campeão pela Ferrari, não é mesmo? Robert Kubica, polonês, uma flecha, rapidíssimo.